O título da palavra de hoje, se a gente pudesse dar um título, poderia ser Desejando o Reino. Amém, queridos? Uma coisa é você pensar assim: o cristão é aquele que aprendeu as doutrinas bíblicas. Amém? Outra coisa é você pensar: o cristão é aquele que vive a palavra, que deseja a palavra, que anseia pelo reino, que ama as mesmas coisas que Deus ama. Amém, querido? Uma coisa é o cristão ser alguém que domina algumas doutrinas, a doutrina da salvação, da encarnação e por aí vai. Outra coisa é você pensar o cristão como alguém que vive uma cultura do reino, que pratica uma cultura. Pense comigo, a cultura do skate. Para você participar dessa cultura, você tem que praticar o skate. A cultura do surf, para você praticar e falar, eu pertenço à cultura do surf, você tem que praticar, entender, saber como é que é. Ah, eu entendo de futebol, mas você não sabe nada de futebol. Você tem que entender como é que funciona aquela cultura, as regras daquele jogo, qual é o objetivo, onde é que a bola tem que ir, como é que pontua, é quando a bola entra no gol, quando acontece a falta. Uma coisa é você falar, eu sou cristão porque eu conheço a Bíblia. Outra coisa é você falar, eu sou filho, e o filho tem semelhança com o pai. Meu pai torce para um time, eu torço para o mesmo time. Meu pai gosta de feijoada, eu também gosto. Meu pai gosta de filme de ação, eu também gosto. Tem semelhança familiar com o pai. E o que a Bíblia diz sobre esse nosso pai é o seguinte: a vontade de Deus para nós, sabe qual é? A Bíblia diz, a vontade de Deus é que todos possam ir bem em todas as coisas. E a Bíblia diz, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então é isso que Deus já está falando contigo nessa noite, amém, querido? Primeiro, Ele quer que você vá bem em todas as coisas, porque Ele é teu pai, e você é filho. Filho tem direito a quê? Tem direito à herança. Qual foi a herança que Ele deixou para nós? Sabe qual é a herança? Entre muitas outras. Quando você abrir os seus lábios, rios de água viva fluirão de dentro da tua boca, amém? Olha só que herança maravilhosa. Você hoje tem estudos científicos que mostram que um dos maiores prazeres que um ser humano pode sentir é quando você ajuda alguém e aquela pessoa é abençoada por você. Libera uma quantidade de endorfinas e serotoninas e neurotransmissores inimaginável. E principalmente quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, sem esperar o cara falar obrigado, valeu, pô, você é muito gente fina. Quando você não espera nada e ajuda e vai embora, você dorme e fala, ajudei alguém hoje, fiz o bem. Não existe nada melhor do que isso. E isso é o que o nosso Pai gosta, e é o que você vai passar a desejar a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? A gente como ser humano deseja um monte de coisa, né? A gente deseja ser respeitado, deseja ter uma família, deseja ter um emprego legal, deseja fazer uma faculdade, ter uma casa, ter um carro e por aí vai. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. E no cerne disso está o entendimento do que é o ser humano. O que é o homem no sentido de humanidade, o ser humano? O mundo ensina para a gente uma coisa, a Bíblia ensina para a gente outra coisa totalmente diferente. Quando você vai estudar na escola, o que eles vão dizer? O homem, ou ser humano, é um animal racional. Ser humano é um animal racional. Tem uns que são animais meio irracionais, né? Acho que não são todos tão racionais, não. Mas assim, a gente já encontra o primeiro erro nessa ideia logo no início. Acho que nem todos são racionais, né? Tem homem que tem uma mulher maravilhosa, troca por uma baranga. Tem um cara que Deus está ali abençoando ele rejeita. Então a gente vê às vezes uma irracionalidade. Deus está falando, anda no meu caminho que você vai ser bem em todas as coisas. O cara, não, prefiro ficar no lamaçal do pecado. Falta um pouco de racionalidade. Mas o mundo ensina para as criancinhas no colégio, ser humano é homo sapiens sapiens, é um animal racional, veio lá do primeiro ser unicelular e foi evoluindo, passou pelo macaco e chegou até hoje. Ou seja, não tem Deus nessa história. Se você olha para um homem como um mero animal melhorado, você vai ter um comportamento na sua vida. Agora, se você olha para o ser humano, incluindo nós mesmos, como um ser que foi não apenas criado por Deus, mas projetado por Deus e, acima de tudo, amado por Deus, aí o negócio muda completamente. Amém, queridos? A diferença de você entender o que é o ser humano muda tudo aqui agora. O mundo inteiro muda, se você muda o entendimento do que é o ser humano. Se o ser humano é só uma reunião de células e átomos, as pessoas tratam com o ser humano como tratam com a formiga.
Agora, se o ser humano tem uma centelha divina, tem sentimento, tem emoções, tem corpo, tem alma, tem espírito, tem direitos naturais que ele já recebe ao nascer, você vai olhar e você vai respeitar esse ser humano. Mas o que acontece na passagem, por exemplo, da Idade Média para a Idade Moderna? Eles falaram, Deus não é mais a referência, agora a referência é a razão. Então eles tiraram Deus de cena e endeusaram a razão. Quando eles endeusaram a razão e tiraram o senso moral, o que é o senso moral? Existe um certo e um errado? Aí vieram as grandes atrocidades do mundo. Por isso que o mundo está assim, querido. O próprio escritor famoso Dostoiévski, ele já falava no livro O Idiota, que o título é sugestivo, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Por que grandes atrocidades são cometidas? Porque as pessoas partem do princípio que o homem não foi criado por Deus, e se Deus não existe, não tem certo e errado, cada um inventa o seu próprio certo e errado. É exatamente por isso que a humanidade está nessa situação. Mas você não aprendeu por ouvido humano e por racionalidade humana que nós somos filhos de Deus. Você aprendeu porque o Espírito Santo se comunicou com você e falou isso para você. Amém? É diferente esse entendimento. Glória a Deus, amém, aleluia. Aí tem um irmão que já está entendendo para onde que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Estão entendendo a diferença de você dar um argumento racional a favor da existência de Deus e você falar, eu não creio em Deus, eu vivo com Deus. Amém, querido? Eu não creio em Deus, eu não vou falar para você, eu poderia ficar 2 horas aqui dando argumentos pela existência de Deus, mas eu quero dizer que muito mais legal do que você dar um argumento, é você falar, eu experimento Deus, eu recebi o milagre, eu profetizei o milagre, eu tive a palavra de sabedoria, eu vi a palavra de conhecimento, eu vi a variedade de língua, eu vi a interpretação de língua, eu vivo no sobrenatural, porque eu não sou mais um homem natural, eu sou um homem espiritual. Eu não sou mais uma mulher natural, eu sou uma mulher espiritual. Quem é natural só conhece as coisas naturais. Quem é espiritual conhece as coisas naturais e as espirituais. Entende todas as coisas e ninguém o entende, porque aos olhos do homem natural, a vida do sobrenatural ou do espiritual parece loucura. Amém, querido? Estão conseguindo entender a diferença disso? Eu fui criado por Deus. De onde você tirou isso? Qual é o estudo? Não é o estudo, é a experiência com Deus. Amém, queridos? Uma experiência com Deus. Se você não teve experiência com Deus ainda, você vai ter hoje em nome de Jesus. Amém? Você vai ter. Você precisa ter. É fundamental que você tenha. É indispensável que você tenha. Jó, ele conhecia Deus só teoricamente. Você acredita nisso? Jó tinha ouvido falar de Deus e achava Deus legal, mas ele nunca tinha tido uma experiência. E foi necessário, infelizmente, no caso dele, ele ser destruído nas 3 áreas principais que alguém pode ser destruído: saúde, emoções e finanças. Satanás foi lá, conversou com Deus, aí Deus falou, você já viu Jó, como é que ele é fiel? Satanás falou, também, ele tem tudo, o cara é rico, feliz, a esposa é gente fina. Quero ver se ele não tivesse, ele te ama só porque ele tem tudo. Aí Deus falou, você acha? Ele falou, acha. Aí Deus falou, pode tirar então, tira lá e vamos ver. Fez uma aposta com Deus, né? Ele perdeu a sua saúde, o cara ficou leproso. Ele perdeu as suas finanças, ficou sem nada. E as suas emoções ficaram destruídas, não só porque ele perdeu todos os seus filhos, mas também porque os seus 3 amigos da onça vieram falar para ele, ô Jó, o que está acontecendo na tua vida, cara? Como é que isso? Que maré de azar é essa? Como é que pode o cara ficar tão quebrado assim igual você está? Você não falava que você era amigo de Deus, aí que Deus era legal? Como é que é isso? Está todo quebrado aí, todo leproso, quebrado financeiramente, seus filhos morreram, como é que fica isso? Ele falou, caramba, achei que vocês fossem meus amigos, hein? Você, em vez de me dar uma palavra de consolo, está me julgando, cara? Jó, qual que é o teu pecado? Diz aí, chega aqui, Jó. Qual foi? Você adulterou, tu pulou cerca, você matou alguém, você roubou, você mentiu? Ele falou, cara, eu não fiz nada disso, você está dando zebra. Não, fala aí, Jó, você tem alguma coisa errada. E o cara foi amassado, foi esmagado. Amém? Eu não sei como é que está a tua vida hoje, se você está sendo esmagado, amassado. Eu sei que Deus, quando te amassa, não é para te destruir, é para te ensinar algo. Amém?
E hoje você não vai sair daqui sem entender o que Deus quer te ensinar quando Ele te amassou e te esmagou. Hoje você vai sair daqui entendendo por que Ele te amassou e te esmagou e saindo cheio de unção, porque a unção vem do esmagamento. Sem esmagamento não tem unção não. Amém? Sem esmagamento não tem unção. Eu mostro isso para vocês na Bíblia. Qual é a pessoa mais ungida da Bíblia? A pessoa é o cara diferente, né? O cara super-herói, né? Meio homem, meio Deus, ou 100% homem. Fala para mim, quem é o personagem da Bíblia mais ungido de todos? É Jesus. Só que Jesus, ele tinha um apelido. O apelido dele era Cristo, tá? O nome dele não era Cristo. Cristo é o apelido dele. O nome dele era Jesus, filho de José. Obrigado, querido. Yehoshua ben Yosef. Era o nome dele em hebraico. Jesus, filho de José. Mas ele ganhou um apelido, o Cristo. O que significa Cristo? Cristo é uma palavra grega que significa ungido. E essa palavra grega vem de uma palavra em hebraico, que é, ou em português ficou Messias, mas em hebraico é Mashiach. Mashiach significa ungido. Aí você pensa, ungido eu sei o que é. Alguém pega um vaso com óleo e joga na cabeça do cara e fala, ó, receba a unção de Deus aí. Como acontecia com reis e com profetas no Antigo Testamento. O rei, antes de reinar, um profeta vinha e falava, ó, você vai receber revestimento de Deus, capacitação para reinar. Jogava um balde de óleo na cabeça dele. Mas que óleo é esse? Isso que é a pergunta. Tem dois tipos de explicação para esse óleo. Primeiro, azeitona esmagada. Amém? De onde veio esse óleo? Da azeitona esmagada. Você já deixou Deus esmagar tua azeitona aí? Teu orgulho? Tua vaidade, tua arrogância, teu plano pessoal. A gente tem um monte de plano, né? Deus pega o teu plano assim, rasga, joga no chão. Você fala, pô Deus, mas meu plano. Ele fala, confia em mim ou não confia? Jó falou para Deus, Deus, olha o que você fez com o meu plano, Deus. Olha os meus filhos, olha a minha casa, olha as minhas finanças. Olha o que você fez com o meu plano, Deus. Deus vira para ele, onde você estava quando eu criei o universo? Deus está falando isso com algumas pessoas aqui hoje, que estão assim, Deus, olha o que você fez com o meu plano. Onde você estava quando eu estabeleci o cordel, as estrelas, o firmamento, a constelação de Órion? Ele fala isso tudo no livro de Jó. Onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, ou seja, havia uma orquestra de anjos na hora que Deus criava o mundo. Você viu essa orquestra, Jó? Não, não tinha nascido ainda. Você entendeu como é que eu fiz o mundo? Não entendi muito bem, não. Estou estudando aqui física multidimensional, física mecânica quântica, ainda não consegui entender legal, não. Fica tranquilo, meu filho. Eu sei o que eu estou fazendo. O meu plano é muito melhor que o seu. E você falou que me amava. E você falou, minha vida é tua. Então deixa eu botar a tua vida do jeito que é o melhor. Porque só eu sei o que é bom, perfeito e agradável. Porque você não é criatura, você é filho, você é filha, você é herança. Você tem a herança de Deus na tua vida. Amém? O Espírito confirma com o teu Espírito que você é filho, que você é filha. Muda o entendimento. Amém, queridos? Deus está pegando o entendimento e está fazendo assim hoje, ó, mudando. Assim como Ele fez com a sorte de Jó. Qual foi o teste de Jó? Só para a gente não deixar barato aqui, você entender como é que ele saiu desse emaranhado de confusão. Primeiro, Deus mostrou para ele que Deus, se Deus é Deus, Ele tem 4 atributos principais. Primeiro, eternidade. Ele nunca foi criado e não pode ser destruído, tá? Aí você chama os negócios de Deus aí que foi criado. Deus é primeiro de tudo, eterno. O que é eterno? Está acima do tempo. O tempo não tem força sobre ele. Ele está para além do tempo. Para ele, o tempo não serve nada. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para ele, o tempo não influencia. Então, primeiro, eterno. Você fala, Daniel, não consigo acreditar em nada eterno. Primeira lei da termodinâmica, se você é um cara de mente cientificista. Primeira lei da termodinâmica da física. Vejam que é uma lei, não é uma teoria. A lei é muito mais forte do que uma teoria. Primeira lei da termodinâmica, a energia do universo inteiro é uma só, não aumenta nem diminui, é eterna e imutável, não pode ser criada nem destruída, ok? Você quer, não, eu sou espertinho demais para crer que pode ter um ser eterno. Finge que Deus é essa energia, então, porque Ele é energia, Ele é o poder, Ele é a criação, Ele é a salvação, Ele é a vida, amém? Cuidado de ficar dando de espertinho com Deus, você vai quebrar a tua cara, tá? Porque aqui no Brasil, a gente acha que crente é tudo idiota, é burro, ignorante.
Mas lá nos Estados Unidos, alguns dos maiores filósofos que existem, pensadores, cientistas, são cristãos. E aqui, hoje, nessa casa, tem pessoas que Deus está derramando a sua multiforme graça, que vão revolucionar a física, a biologia, a química, a tecnologia, as redes sociais, a internet e o mundo da tecnologia. Só para quem crê. Quem não crê fica chorando aí. Quem crê glorifica a Deus porque Ele habita em meus louvores, amém? Receba a unção de Deus para revolucionar o mundo, aleluia! Glória a Ti, Senhor! Deus é eterno, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de tudo, está em todos os lugares, tem todo o poder e é eterno. Se Ele tem todos esses atributos, como é que você não vai confiar nele? É irracional. Então Ele estava mostrando para Jó: Jó, se eu sou Deus e você falou você é o meu Deus, eu sou eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Nunca fui criado, nunca serei destruído. Sei de tudo, estou em todos os lugares, tenho todo o poder. Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Amém? Isso é fé, isso se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não é filho, não tem fé. Quem é filho, sabe confiar no pai. Porque esse pai, meu amigo, esse pai aí sabe o que está fazendo. Eu não sei se o teu pai, infelizmente, deu mancada contigo, ou você nem conheceu o teu pai, mas esse pai te conheceu quando você ainda era massa informe, amém? Ele já sabia quem você era, quantos fios de cabelo você ia ter. E Ele olhou, e Ele te amou, e Ele te ungiu, e Ele te chamou, e Ele te nutriu, e Ele te protegeu, e Ele te libertou, e Ele te preparou para você ser um anunciador da palavra, derrubar gigantes, curar os enfermos, anunciar o ano aceitável do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, curarão os enfermos, se tomarem algo mortífero, não lhes fará mal nenhum. Enfermo, seja curado agora pelo poder do sangue de Jesus. Receba a tua cura, amém? Você que está cativo pelo vício, seja liberto agora, em nome de Jesus. A tua fé em Cristo vai te salvar. Não sou eu e não é ninguém que está aqui. A tua fé em Deus, crê em Deus, porque não há nada impossível que crê, não há nada impossível para Deus. Saia daqui hoje, liberto e curado e renovado em nome de Jesus, amém? Aleluia. Não aceite menos que isso, porque é isso que Deus quer. Aí Jó está lá chorando: pô Deus, o meu plano, olha o que você fez com o meu plano. Deus falou: foi você que criou o mundo? Não. Você é eterno? Não. Você é onisciente? Não. Você é onipotente? Não. Você é onipresente? Não. Então calma, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Porque ainda que escuta essa parte do livro de Jó: ainda que a árvore esteja cortada e o seu tronco seco, e aparentemente sem vida, sem chance, sem possibilidade de voltar, ao cheiro das águas ela brotará, e como planta nova ela florescerá. Amém? É o que Deus falou para Jó milhares de anos atrás, e é o que Deus fala para você hoje, nessa hora. O plano dele é melhor, e aquilo que estava sem vida ganha vida agora pelo cheiro da água da palavra que está sendo ministrada aqui. Amém? A água da palavra está fluindo aqui, ó. Tem um rio, há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Esse rio está descendo, está circulando, está passando dentro de você, está tirando sofisma, está tirando mentira, está tirando pecado, está tirando depressão, está tirando raiz de amargura, está tirando vontade de tirar a vida, e está colocando amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade e bondade. Receba o fruto do Espírito Santo aí agora, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê, glorifica aí, porque Ele habita em meus louvores, aleluia, glória a Deus. Jó sabia das coisas de Deus, Jó tinha doutrinas, Jó conhecia doutrinas. Depois que Jó viu a sua vida ser restaurada, aí mudou completamente, porque não é mais entendimento, é experiência. Amém, queridos? E como é que muda a chave de Jó? Quando esses 3 amigos de Jó vieram acusá-lo: você deve estar em pecado, você fez alguma coisa errada, ninguém pode ficar tão destruído assim se não fez coisa errada. Aí ele falou: Deus, joga um raio nesses caras aqui. Deus falou: cara, a vingança pertence a mim, não é assim que faz. Depois que ele tomou essa bronca de Deus, e a bronca durou vários capítulos, a Bíblia diz, sabe o quê? Que Jó perdoou os seus amigos. Não os seus inimigos não, seus amigos.
a palavra que nos machuca não é a palavra do inimigo, é a palavra do amigo. A palavra que nos machuca não é do desconhecido, é do parente, é de quem a gente ama, não é verdade? Tem gente aqui que ouviu uma palavra de algum parente amigo, e uma palavra machucou, travou sua vida, profissional, espiritual. Deus está arrebentando essa corrente agora em nome de Jesus, amém? Eu não ia falar de Jó, não sei porque que entrou, mas entrou, agora vamos lá. Então entrou porque ele está quebrando, amém? Ele está quebrando. O pessoal tem um resumo da pregação, não tinha nada de Jó aqui na parada, amém? Olha só que interessante, Jó estava ali com a pele podre, quebrado financeiramente, triste, e a Bíblia diz que quando Jó perdoou os seus amigos, ou entenda, parentes também, no teu caso aí, eu não conheço a tua vida não, mas Deus está falando aí, deixa eu falar, eu estou aqui eu sou só o mensageiro, eu não sei de mais nada, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, baralhou tudo agora, estou deixando fluir, amém? O roteirinho aqui foi pro Beleléu, tá? Vou botar até o celular no bolso, que eu não sei de mais nada que eu estou falando, acabou, amém? Acabou a mensagem aqui, a mensagem do Daniel acabou, agora é Deus, aleluia, glória a Deus. Tá bom, eu sempre preparo e eu sei que não vai rolar, mas tem que preparar, né? Vai que demora a engatar o Wi-Fi, né? Aí engatou, vamos embora. Às vezes cai a conexão, né? A Bíblia diz que quando Jó perdoou os seus amigos, a sua sorte mudou. Deus só estava esperando isso. Quer pegar a senha aí, querido? Para virar? Perdoa. Amém? Perdoa. Perdoa porque você não é perfeito. Eu também não sou. Deram mancada com você, mas eu também já dei mancada com os outros. Então você perdoa. Quer ver? O próprio Pai Nosso. Você sabia que a gente lê o Pai Nosso, e aí Jesus ele só retoma um aspecto do Pai Nosso? Porque a gente sabe decorar o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, porque se você não perdoar as ofensas dos seus irmãos, você também não será perdoado. É assim que continua o Pai Nosso. Jesus falou um monte de coisa no Pai Nosso, e ele só retomou um tópico, porque se você não perdoar as ofensas feitas contra você, você também não será perdoado. Se você inverte isso, se você perdoa, você é perdoado. Então você perdoa agora, queridos, tá? Não faça como o credor incompassivo. O que é o credor incompassivo? Esses nomes são meio difíceis, né? Credor incompassivo é o cara que está cobrando e ele é muito duro na hora de cobrar, na cobrança. Vou resumir rapidamente essa mensagem para vocês, essa parábola. Tinha um cara que devia 10 mil reais. E aí o cobrador falou, ó, me dá os 10 mil reais. Ele falou, não tenho. Então vou vender a sua mulher e seus filhos como escravo para pagar a dívida. Não, aí se ajoelhou, não, por favor, não faça isso. Aí ficou com pena, falou, tá bom, esquece essa dívida. Esse cara que recebeu esse perdão de 10 mil reais, tinha um conhecido que estava devendo 100 reais para ele. E ele saiu todo feliz, pô, que legal, acabou minha dívida, foi perdoado. Aí ele, olha o malandro ali que está me devendo 100 reais. Ô rapaz, vem cá, me dá os 100 reais. Pô cara, não tenho, estou quebrado. Então vou vender, falou a mesma coisa, vou vender os seus filhos e a sua mulher como escravo para pagar a dívida. Aí o cara falou, não, por favor, não faça isso. Ele, não tem essa não, vou vender. E chamou lá o oficial de justiça da época, vendeu. Aí o cara que tinha cobrado 10 mil ficou sabendo, foi lá falar com ele. Pô, meu irmão, como é que você não tem compaixão não, cara? Eu te perdoei 10 mil, você vendeu a família do cara por causa de 100 reais. E a Bíblia diz, por causa disso, ele foi lançado às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Não é um lugar legal não, amém, queridos? Ele foi para um lugar que não é nem um pouco legal, porque ele não perdoou. Se Jesus perdoou uma dívida de 1 bilhão de reais, nossa, espiritual, que a gente não poderia pagar, eu não vou perdoar o irmão que falou bobagem contra mim? Amém? Pode perdoar agora, que a chavinha já está virando assim, ó, da tua vida, ó. Ó Deus virando a chavinha aí, ó. Você falando, ele deu mancada comigo, mas eu também não sou perfeito, então eu vou perdoar para ser perdoado, e glória a Deus, prossigo para o alvo em direção à soberana vocação que é em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas para trás ficam, eu vou olhar para o alvo e vou continuar minha missão com Deus em nome de Jesus, amém, querido? Está preparado para perdoar? Amém? Repita comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu libero perdão para todas as ofensas que fizeram contra mim.
porque eu sei que sou pecador, sou falho e sou limitado, mas recebi o teu perdão e eu compartilho esse mesmo perdão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glorifica aí, porque Deus, virou a chave. Mas virou bonito essa chave, em nome de Jesus. Amém? Essa é a diferença de você entender Deus e de você ter experiência com Deus. Se você entende Deus, você não é filho, você é um estudioso de Deus. Agora, quando Ele te promove de criatura para filho, você recebe um negócio. A Bíblia diz lá no Evangelho de João o seguinte: Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A palavra grega é exousian, uma palavra linda, tá? Não é dinamis, não, é exousian. Significa um poder liberado, poder de ser feito filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém, querido? Quem é filho tem uma cadeia de entendimento totalmente diferente de quem é criatura. Quem é criatura é quem foi criado por Deus. Filho é quem se arrependeu, foi lavado pelo fogo do Espírito, pela água da palavra e foi renovado como filho. Amém? Nicodemos, por exemplo, capítulo 3 de João. Nicodemos, o grande entendedor da palavra, mas sem experiência, olhou Jesus fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas, Jesus pregando com autoridade e poder, e ele falou: esse cara é bom, vou lá dar uma moral para ele, mas vou escondido para não queimar meu filme, porque ele era o filósofo, ele era o chefão, ia pegar mal ele dando moral para um carpinteiro. Então ele foi escondido, na calada da noite, entrou lá e falou: aí Jesus, deixa eu falar uma parada, chega aqui, tu é o cara, hein, meu irmão, porque ninguém pode fazer o que você faz se não tiver poder de Deus. Ele deve ter imaginado Jesus falar: pô, meu irmão, chega aí, te dá um abraço, pô, ainda bem que tu viu que é o cara, quer tirar uma selfie, chega aí. Jesus não é gente normal, né, querido? O cara chega para Jesus na moita e fala: Jesus, tu é o cara, hein? Jesus, meu irmão, tem que nascer de novo. Aí o cara: como é que é? Vai nascer de novo, rapaz. Vai nascer de novo como, rapaz? Essa parada é kardecista aqui? Achei que era igreja, isso aqui é centro espírita. Nascer de novo como? Vai reencarnar? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Quem não nascer da água e do espírito não vai herdar o reino de Deus. Nasce logo da água e do espírito para você andar com a gente lá e herdar o reino, senão tu vai ficar para trás aí, deixados para trás. Amém? Estão entendendo o nível do problema? Mas ele: peraí, Jesus, como assim? Tem que nascer de novo. Você tem um pai humano, está lá na sua certidão de nascimento. Recebe na tua certidão agora o teu pai espiritual. Recebe o teu nome verdadeiro na pedrinha branca. Recebe a tua essência de verdade. Você não é um conjunto de moléculas que veio de um ser unicelular e evoluiu. Você foi projetado, criado, planejado, debaixo de um design e de um plano. E Ele está dizendo para você: se conecta à sua origem, se conecta à sua fonte. Vamos andar na verdade, para de viver na base da lorota. Seja filho e não criatura. Amém, queridos? Quem é criatura? Vamos falar quem é filho primeiro. Vamos pensar no primeiro filho, primeiro criado. Quem foi o primeiro ser criado? Foi um cara chamado Adão. A palavra hebraica Adam significa o homem, ou aquele que veio da Adamá, que é a terra, ou aquele que é Edom, que é vermelho. O vermelho que veio do pó da terra, que era vermelho. Adão era meio vermelhão, veio na terra vermelha. Adão foi criado por Deus, e Adão vivia no Éden. E a cadeia de comando do filho, e no Antigo Testamento só Adão é chamado de filho de Deus, os outros são chamados de filhos de Adão, ou anjos são chamados de filhos de Deus, é uma classe angelical. No Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Cristo, todos foram feitos filhos de Deus, quem crê no nome dele. Amém? No Antigo Testamento era só Adão, tá? Adão era chamado de filho de Deus, e os descendentes de Adão eram chamados de filho de Adão. Adão tinha uma cadeia de comando totalmente diferente da criatura, porque ele era filho. Como é que é a cadeia de comando do filho? O filho de Deus é corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos filhos, imagem e semelhança. Por isso nós somos corpo, alma e espírito, semelhantes ao nosso Pai.
Dessa forma, como é que era a cadeia de comunicação de Deus com Adão? O Espírito de Deus comunicava com o Espírito de Adão, que ele era filho de Deus. O Espírito de Adão, recebendo a palavra de Deus, passava esse entendimento, ou essa informação para a alma. A alma é a personalidade, é o quem você é, a sua história, o que você gosta, o que você não gosta, o que você ama, o que você odeia. Então a cadeia de comunicação é o Espírito de Deus passando orientações para o Espírito de Adão, Adão passando para a sua alma e a alma passando para a carne, amém? Ou para o corpo. O corpo era comandado pela alma, a alma era configurada pelo Espírito e o Espírito dele era configurado pelo Espírito de Deus, que confirmava com ele que ele era filho. Então ele comandava a sua vida primeiro das orientações de Deus, as orientações iam para a sua alma, que é a sua personalidade, e ele governava o seu corpo em cima disso. Ele olhava assim, vou pecar. O Espírito confirma e convence do pecado, falando, peca não, que você sabe que isso está errado. No conjunto, aí ele não pecava. Ou seja, comando de Deus para o homem, do homem para a alma, da alma para o corpo. Quando o homem cai e é expulso, isso é quebrado. Aí inverte o processo todo. Quem comanda não é mais o Espírito de Deus que se comunica com o homem. Você pode ver isso em Gênesis 6. Gênesis 6 tem um dos versículos mais tristes da Bíblia. Versículo 2 ou 3, se eu não estou enganado. Deus diz o seguinte: meu espírito não contenderá mais com o homem, porque ele é carne. O espírito está falando, cara, não faz isso, você sabe que é errado. Ele ia lá e fazia, não faz isso, é errado. Ele ia lá e fazia. Deus falou, desisto, não vou falar mais nada, se vira. Foi isso que aconteceu. Logo depois vem o que? O dilúvio. Deus falou, ó, acabou. Os pensamentos do homem são continuamente maus. Então não vou mais insistir, ele não quer. Então bloqueou. Caiu a conexão, Wi-Fi, Bluetooth, caiu tudo. Caiu, não tem mais conexão. GPS, não sabe nem para onde vai, para onde vem. Perdidão. Então cai. Como se transforma então a cadeia de comando desse homem natural? A carne governa o corpo, os desejos do corpo. Ah, eu quero aquela mulher, eu quero aquele carro, eu quero esse cargo, eu quero essa fama, eu quero esse orgulho, eu quero que todo mundo bata palma para mim, eu quero ser o líder, eu quero ser o melhor, eu vou tomar essa mulher para mim, esse carro para mim, esse emprego para mim. A carne, o hedonismo, a busca pelo prazer. A carne domina. E a carne controla a alma. A alma é o que? A personalidade. A personalidade do cara é toda desconfigurada, porque a personalidade dele está trabalhando para o corpo, que está querendo satisfazer os desejos da carne. Então ele fala, vou lá naquela igreja, porque tem a menininha bonita, vou ver se eu consigo enrolar alguma. E o Espírito Santo está falando, é você que vai ser enrolado agora. Eu vou te enrolar aqui, vou te arrebentar na paulada da palavra, no porrete da palavra, na espada do Espírito, no escudo da fé. E você vai ver que isso aqui não é palhaçada não, que história é essa, vir para a igreja para ver menininha bonita. Você vai dar de cara com o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar o que é a verdade em Cristo Jesus. Você veio aqui para levar essa chamada aí, querido. Recebe aí em nome de Jesus. Amém? História é essa de menina bonita na igreja aí, pô? Para com isso. Você que vê a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é bonita, amém? Você que veio ver a menina bonita da igreja. Aqui, ó. Aqui é a noiva de Cristo. Essa menina que é maravilhosa, amém? Essa menina que guardou o óleo. As 5 virgens que são sábias, que não deixaram acabar a botija do óleo, sabendo que o príncipe e o noivo está chegando, e elas estão preparadas para o noivo chegar, amém? Porque não são criaturas, são filhos e filhas, comandadas pelo Espírito de Deus, e governando toda a vida a partir disso, em nome de Jesus, amém, querido? Muda essa tua prioridade aí, pelo amor de Deus. Vamos parar de dar cabeçada, amém? Vamos parar, não, vou montar um plano mirabolante assim, vou me dar benzaço. Que plano mirabolante, querido? Pelo amor de Deus, amém? O que Jesus está falando aqui para nós hoje? João 15, não se turbe o vosso coração, não fica atribulado, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar. E Jesus fala que se ele for preparar um lugar, ele vai voltar para te pegar e para te buscar, para você morar com ele. Amém, querido? A nossa vida do filho e da filha de Deus é uma preparação para voltar para casa, para a nossa casa de verdade. Só que você não se prepara e volta para casa sem agente secreto. Você fala, ó, aí, ó, vem junto que a casa lá é muito mais legal que essa. Você está levando um monte de gente de volta para casa com Deus. Amém, queridos? Estão conseguindo pegar? Estão conseguindo receber, entender a diferença? Olha a cadeia de comando, o Espírito de Deus. Primeiro, Espírito do homem, a alma,
o corpo. Meu corpo trabalha para Deus, amém? As ações do meu corpo são para a glória e honra de Deus. O apóstolo Paulo dizia: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Glória a Deus, ainda bem que tem gente que sabe, né? Às vezes a gente manda os versículos e deixa, né? Viver para mim é... Aí os caras, opa, ninguém? Amém, glória a Deus que a igreja está ligada no manto. O homem carnal pensa assim: viver para mim é o prazer. Doido para chegar sexta-feira, para a gente competir, quantas a gente vai pegar? E aí, pegou quanto? Peguei 15, e você? Peguei 150. Falei, meu irmão, caramba, haja energia, hein? O homem e a mulher espiritual fala: ei, evangelizou quantos hoje? 15, o outro fala, eu evangelizei 150, ele fala, vamos lá então que essa competição é saudável, dá-me filhos espirituais, Senhor, assim como Ana falava, eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas para Deus, amém? Porque viver para mim é Cristo, a minha prioridade vem de Deus. Eu não estou teorizando Deus, eu vivo, eu sinto, Ele me empurra, Ele me puxa, Ele me leva para cá, Ele me leva para lá, Ele me dá informação, eu estou conectado. E se eu demole, assim como um Superman, se eu ficar brincando com a criptonita, eu perco meu Wi-Fi, minha conexão. E depois, para recuperar essa conexão, dá um trabalhão. Você sabe que dá, né? Vocês sabem que dá. Por isso que quando você olha o pecado, você fala assim, cara, se eu cair nisso aqui, vai demorar um ano para eu voltar àquele momento que eu estava com Deus. Até conectar, achar a rede, qual é a rede? Qual é a senha? Caiu. Deus, cadê você? E agora, Senhor? Eu não sei o que falar, não sei o que sentir, eu estou perdido, não sei para onde eu vou, não sei o que é para fazer. Deus fala, agora tem que limpar isso aí, amém? Tem gente que está um ano aí se recuperando da queda, enfiou o pé na jaca, escorregou na casca da banana e Deus está falando, hoje eu te limpo, hoje eu te restauro, hoje eu reconecto, hoje eu volto a falar, tu és meu filho, hoje te gerei, tu és minha filha, hoje eu te gerei, eis que faço novas todas as coisas, nessa noite, nesse dia, em nome de Jesus. Você não é criatura, você é filho, filho é herdeiro, quem é herdeiro tem acesso à herança, a herança é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, o amor, amém, querido? Receba o fruto do Espírito do seu coração aí, amém? Vou falando de novo, você vai puxando, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Vou falar de novo, o fruto do Espírito é o amor, receba a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a bondade, receba no seu coração a paz que excede em todo o entendimento, receba na tua vida, eis que me deito e logo pego no sono, insônia está repreendida agora em nome de Jesus, depressão acabou, bate em retirada em nome de Jesus, espíritos malignos, obsessores, espíritos que tiram a paz, que destroem a família, está denunciado e está derrotado, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz, em meu nome expulsarão demônios, todo demônio opressor, sai agora, em nome de Jesus, aleluia, receba a tua libertação, aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Isso é filho, isso é ser controlado por Deus. João 3 diz, quem é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, é conduzido pelo vento do Espírito. Quando eu queria vir para São Paulo, Deus mandou ficar em Niterói. Quando eu queria ficar em Niterói, Deus mandou vir para São Paulo. Eu falei, pô Deus, aí vamos combinar o querer com o fazer, poxa. Amém? Quando eu queria fazer a faculdade de medicina, Deus não me levou para jornalismo. Eu falei, meu Deus, eu queria medicina. Mas quando que eu ia imaginar que através desse caminho eu conseguiria falar às vezes com 23 milhões de pessoas todo mês no meu canal no YouTube? Quem poderia imaginar? Eu não poderia imaginar. Eu achei que eu ia curar pessoas como médico. Deus está falando, você vai ser médico espiritual, você vai curar também, só que vai ser no manto do mistério, amém? Eu queria ser médico porque o meu primeiro pastor, pastor Arlindo Mendes, ele era um médico muito famoso em Niterói, lá na minha cidade, no Rio. Acho que vocês já perceberam que eu sou do Rio, né? Se eu não tinha percebido, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, tá? Esse pastor, ele era um pediatra muito famoso, e é claro que eu queria seguir a pediatria também por causa dele. Mas ele, apesar de ser pediatra, era um cara, um senhor, né? Infelizmente ele já faleceu. Para vocês terem ideia,
Eu falo pastor Arlindo Mendes aqui, ninguém sabe o que é isso. Pastor Arlindo Mendes, ele foi o pai espiritual do apóstolo Géser. Amém? Chega perto do apóstolo Géser, ele fala assim, Arlindo Mendes, você vai ver o olhinho dele brilhar. O Arlindo Mendes participava do Ágape Reconciliação. Quando ele faleceu, infelizmente, já com quase 80 anos, ele saiu de Niterói e veio para São Paulo para trabalhar com a doutora Neuza Tioca. Então a minha formação é essa. Batalha espiritual, cura e libertação e manto de mistério. Porém, unido à ciência, misturando a ciência com isso. Porque o cara não era só médico, ele tinha doutorado em medicina nos Estados Unidos. Então eu olhava para aquele cara e falava, como é que pode esse médico fazer milagre? Ou o Espírito Santo fazia através da vida dele. Na nossa igreja lá, era a igreja metodista de Itaipu, em Niterói. Quarta-feira era culto de batismo no Espírito Santo. Vocês acham que acho que em São Paulo a igreja metodista me disseram que é mais parada, né? A minha, quarta-feira era só batismo com o Espírito Santo. Um cara doutor em medicina, professor da Universidade Federal Fluminense, fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilha. Eu falei, é meu sonho de consumo. Unir o conhecimento com o sobrenatural. O que eu via no apóstolo Paulo, um cara cheio de conhecimento da filosofia, da língua grega, da cultura, chegando lá, evangelizando os filósofos, os mais intelectuais da época lá na Acrópole, na Grécia. Só que ele chegava lá, soltava Hadouken, Yoga Fire, Yoga Flame, junto com o conhecimento filosófico. Eu falei, é isso que eu quero, meu irmão. Misturar essas duas coisas. Amém? O pastor Arlindo Mendes era um cara, vou dar um exemplo para você. Na época que era videocassete. Quem pegou videocassete aqui? Fita cassete, né? VHS, né? Videocassete. O cara estava colocando uma fita de obscenidades dentro do videocassete para assistir. Não existia WhatsApp, nem internet na época. O pastor ligou para ele e falou, irmão, não faz isso não. Aí o cara, ué, é 1984, George Orwell, cadê a teletela, as câmeras escondidas? Faz isso não, irmão, isso é pecado. O cara, pastor, como assim? Ele falou, estou enxergando tudo que você está fazendo aí, tira essa fita aí, faz isso não. Sabe o que é isso? Isso é você ser nascido de Deus. Você não sabe de onde vem, para onde vai, Deus que te fala. Liga para o Zezinho e fala isso. Ele ligou e falou sem saber. O cara falou, aí pastor, tu é sinistro, hein? Pastor, eu não sou sinistro não, o Espírito Santo te ama e está te repreendendo porque Ele quer o teu melhor, amém? Deus te repreendeu hoje porque Ele quer o teu melhor, Ele está te falando, sai fora desse negócio aí, isso aí é coisa de criatura, você é filho, você é filha, para de pensar como criatura, pensa como filho, como filha, amém? Você tem acesso ao trono, você tem acesso ao poder, você tem acesso ao tesouro espiritual, você tem acesso à palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, variedade de língua, interpretação de língua, operação de maravilha. Vamos ver maravilhas sendo operadas aqui nessa noite, amém, queridos? Vamos parar só de ficar conceitualizando Deus, vamos ter experiência, que aí que é legal, amém? Ser cristão não é só saber a Bíblia e ter doutrina, ser cristão é viver o sobrenatural como filho, guiado pelo Espírito Santo, amém, queridos? Eu estava lá em Niterói e eu senti Deus falando, seu tempo em São Paulo ainda não acabou. Eu falei, amém. Aí o apóstolo Rina me liga, Daniel, Deus acabou de falar que seu tempo em São Paulo não acabou. Eu falei, amém, acabou de falar comigo também. Vamos embora. Aí eu estou lá em Niterói, uma amiga nossa nos liga, a Viviane, se ela está assistindo, um abraço para ela. Ô Daniel, olha quem que eu estou aqui, irmã Ilma, ou pastora Ilma. Pastora Ilma assim no celular vira para mim e fala, Daniel, teu tempo em São Paulo não acabou. Falei, agora eu vou pedir música, são 3 já, amém? Falei, glória a Deus. Aleluia, amém, querido? Isso é ficar dependendo do Espírito. Vamos depender do Espírito, que é melhor, amém? Não é muito mais legal viver assim? O cara vai lá para a balada e curte os prazeres da carne e fala, pô, muito legal, né? E a Bíblia está dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que Deus está botando lado a lado a embriaguez do vinho e ser cheio do Espírito? Porque você fica embriagado, querido. Só que não prejudica o fígado, você não fica de ressaca. E pelo contrário, tu vira um super-herói de Deus. Você começa a soltar um monte de raio aí, de cura, de libertação. Você se encaixa no plano de Deus para a tua vida faz sentido. Em vez de você acordar e falar, ó céus, ó vida, que vida horrorosa, você acorda e fala, qual demônio que eu vou expulsar hoje? Quem que eu vou evangelizar hoje? Qual é a estratégia nova que Deus vai me dar? Aí eu estou em casa falando, e agora? Qual a estratégia nova? Aí estourou aquela música Acorda Pedrinho, né? Você já deve ter ouvido falar, né?
Deus falou, tu vai fazer uma pregação chamada Acorda Pedrinho. Fiz uma pregação em cima disso. E um monte de gente se converteu, um monte de gente veio falar, pastor, eu te conheci por causa daquela tua pregação, Acorda Pedrinho. Amém? O que é o Acorda Pedrinho? É um campeonato de sinuca, o nome da banda é Jovem Dionísio, o nome do bar é Dionísio, Dionísio são os prazeres da carne. O Pedrinho é um cara que é um excelente jogador de sinuca, só que ele bebe tanto que ele joga sinuca no meio da competição, ele dorme, ele perde o bonde. Eu falei, se o Pedrinho estivesse no manto de Deus, ele não perdia o bonde, o espírito não passava, ele era campeão, ele era um atleta saudável. Mandei essa pregação, falei, você que está ouvindo, Deus está falando contigo, tu está perdendo tempo, cara, com a gandaia da vida, Deus quer te colocar lá no alto, você está gastando energia com isso aí, não vos embriagueis com vinho, o Dionísio, o Baco, o Deus da embriaguez, se embriague com o Espírito Santo, que é muito melhor, cara, em nome de Jesus, receba. Aí os caras receberam, falei, aleluia, glória a Deus, amém, querido? Eu acordo assim hoje, quem que eu vou evangelizar, qual é a estratégia nova? Vou usar o quê? Vamos falar de Stranger Things, vamos evangelizar? Vamos embora. Como é que a menina lá, Max, se salvou no Stranger Things? Ouvindo música. E como é que era a música? A Deal with God, um pacto com Deus. A música na série que a menina se salva, fala, eu fiz um pacto com Deus, eu me salvei. A série está te dando evangelizada, você nem percebeu. E eu falei, eu vou colocar isso aqui na mensagem. Amém, queridos? Não há nada impossível que crer. Você é filho, você é filha. Vamos parar de viver como criatura, pelo amor de Deus. Amém? Ser cristão não é saber a Bíblia apenas, tem que saber a Bíblia. A Bíblia fala, procura te apresentar ao Senhor como alguém que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Pô, a galera tá afiada aí, hein? Glória a Deus, aleluia. Sentia que Deus assim afiando a espada, sabe? A espada afiadinha, e Golias falando assim, é você que vai querer brigar comigo? Eu vou te dilacerar e vou lançar teu corpo para os cães, para eles te devorarem, seu moleque abusado, eu sou gigante, eu sou valente na guerra, olha a minha estatura, olha o meu tamanho, olha a minha espada, olha a minha lança. E Davi está olhando para ele ali com as pedrinhas e com a funda, falando, meu irmão, tu vem contra mim com espadas e lanças, confiando na tua força, eu vou contra ti em nome do Senhor. Você já está derrotado em nome de Jesus, amém, querido? É o que Deus está falando para você agora. Vá para a tua luta com a presença de Deus, amém? A criatura vai para o problema assim, vou pegar o melhor advogado, vou treinar, vou me preparar, vou estudar. O filho e a filha falam, eu vou me preparar e vou estudar, mas vou deixar o manto rolar. Porque a Bíblia diz, não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque o Espírito vos orientará em todas as coisas. Deus, quando acabar a minha capacidade, entra aí que eu confio em ti, tu és o meu provedor, tu és o Jeová Jirê, tu és o Jeová Rafá, tu és o Deus da cura, da provisão, da libertação. Amém, querido? Vai recebendo aí em nome de Jesus, tá? Estou só soltando, nem sei mais, meu. Estou pegando só a estrelinha ninja, bazuca, o troço está descendo, eu estou mandando para frente. Amém? Recebe aí. Tem gente aqui que tem... A gente está falando de desejo, desejando o reino. Tem gente aqui que tem desejo de ganhar alma. Tem alguém que tem desejo de ganhar alma, de falar de Deus, de manifestar sinais, prodígios e maravilha? Deus está falando, bora, vamos embora, vamos, eu te capacito agora. Gideão está lá, esses caras estão roubando tudo, saidinha de banco. Saidinha de banco começou na época de Gideão. Os caras plantavam, colhiam. Na hora que eles vinham com a colheita, os midianitas falavam, aí meu irmão, a casa caiu. O cara, de novo, de novo. Era saidinha de banco. O que Gideão somebody love? Na força dele, o que ele fez? Eu não vou malhar o trigo lá na eira. A eira é no topo da montanha, onde todo mundo está vendo lá, Gideão está malhando trigo, vamos lá roubar. Ele falou, vou malhar o trigo no lagar onde pisa uva. Viu com o cara somebody? Ele foi malhando o trigozinho dele escondidão lá. É ruim desse malandro roubar, hein? Malhar escondidão. Aí Deus falou, gostei da atitude desse cara. Ele se indignou, ele não aceitou. Só preciso ajustar o propósito dele. Não é no somebody love, é no espírito. E aí um anjo se apresenta ali na forma de uma pessoa e fala, aí Gideão, tudo bem? Ele, tudo bem nada, meu irmão. Aí uma dificuldade, saidinha de banco aí direto, a gente planta e os caras roubam. Como é que é isso? Tá tudo bem não, cara indignado. Mas era uma indignação santa. E aí ele falou, nosso povo saiu do Egito com grande poder, derrotamos lá todos os povos, e agora esse bando de mané midianita aí dominando a gente, eu não aceito isso não. O anjo olhou bem para a cara dele e falou, meu irmão, posso te falar uma parada? Aí ele falou, o quê? Ele falou, está indignado, né? Ele falou, estou indignado. Ele falou, vai nessa tua força aí e resolve então uma parada. Aí ele falou, mas você vai estar junto? Ele falou,
Deus é contigo, meu amigo, vamos resolver essa parada aí. Não quer mais? Vamos embora. Deus também não quer mais não, Deus vai te usar para derrubar geral. Amém? O que é Gideão em hebraico? Gideon é o machado que derruba os postes ídolos. Colocaram um poste de Baal no meio da cidade, a cidade de Deus, a cidade dos judeus ali, do povo de Deus, meteram uma estátua gigante do Baal. Deus falou: meu irmão, está indignado? Toma um machadinho aqui, vamos derrubar isso tudo aí, meu irmão. Aí ele falou: não, preciso de uma prova. Você vê que o cara é somebody total, né? Não, vou botar uma lã aqui, se a lã molhar e a grama ficar seca, estou contigo. Aí aconteceu, ele falou: não, agora é o inverso. Se molhar, ele falou: pô, até teimoso, hein, cara? Pô, até teimoso, hein, meu irmão? Está duvidando? Deus falou: meu irmão, vai lá, arrebenta com os caras. Ele chegou com o machadinho e falou: ei, pessoal, tudo bem? Foi lá e meteu o machado na estátua. Vamos meter o machado nessa estátua da mentalidade de criatura hoje? Em nome de Jesus, amém? Essa mentalidade pequena que está pensando assim: Deus vai me abençoar, vou ter uma casa nova. Querido, você não vai ter uma casa nova, você está construindo a mansão celestial para uma multidão. Você é um instrumento de salvação na vida do próximo, querido, amém? Tem problema nenhum que você tenha uma casa nova. Eu estou reformando minha casa, mas eu quero dizer para você que isso não é a minha prioridade. A minha prioridade é estar onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça, amém? Essa é a sua prioridade, se você é filho e filha. Tem algum filho, alguma filha aqui? Amém? Então ajusta aí a tua prioridade, amém? Em nome de Jesus, Jesus em primeiro lugar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, assim eu declaro em nome de Jesus, porque é a palavra é poderosa para curar, para libertar, para restaurar. Isso é um versículo bíblico. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Filho tem outras prioridades, as prioridades são diferentes, amém, queridos? Totalmente diferente. Qual é a sua prioridade? É o teu plano ou é o plano de Deus? Você é o Saulo ou você é o Paulo? Amém? Você é o Saulo ou você é o Paulo? O que é Saulo? Saulo em hebraico é Shaul. Shaul é Saul. O que é Saul? Saul era o cara que tinha tudo para vencer e deu mole, porque ele tinha mentalidade de criatura, não tinha mentalidade de filho. É o cara que tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus saiu dele, porque ele pecou, e quando o Espírito saiu, um demônio entrou, e o rei de Deus, que tinha o Espírito de Deus, tinha tudo para dar certo, em vez de estar possuído pelo Espírito de Deus, estava atormentado pelo espírito do demônio. Eu não quero nem saber qual foi o tamanho do teu erro, o que aconteceu com o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus está falando: aí, estou a fim de voltar a morar em você agora. Limpa a casa aí, arruma aí, faz um banquete que eu estou chegando. Amém, queridos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Ele está batendo na porta aí falando: se quiser eu volto. É só você falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Lava a minha vida com a água da tua palavra, com o fogo do teu Espírito, e volta a fazer morada no meu coração. Amém? Por incrível que pareça, Deus voltou a encher a vida de Saul. Saul estava indo matar todo o pessoal lá do arraial dos profetas, e Deus veio com o Espírito Santo, possuiu ele, jogou ele no chão, ele ficou a noite toda deitado profetizando. E é isso que Deus vai fazer de novo na tua vida. Você que estava aí um tempão sem orar em língua, sem receber o mistério de Deus, Ele está começando a encher. Eu estou vendo o tanquinho enchendo assim, ó. O tanquinho enchendo, e daqui a pouquinho vai transbordar, e vai transbordar de um jeito que você vai falar: ó Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não quero mais comer esterco, nem as bolotas dos porcos, não, Senhor, eu quero ter um maná, Pai. Eu quero voltar a me embriagar no Teu Espírito, não no vinho. Eu quero voltar a desejar o Teu reino e a Tua vontade, pensar como o Senhor pensa, ter a mente de Cristo, não a mente de criatura, mente mesquinha, mente humana. Essa semana eu vou arrebentar com ele, porque ele fez isso comigo. Essa semana eu vou esculachar aquela minha colega de trabalho, porque ela fez isso. Querido, ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, é o que Jesus te ensina, amém? Eu sei que não é fácil, mas é o que Jesus ensina. Se fosse fácil, não tinha valor, amém? Grave essa expressão que eu vou falar aqui: o que não custa nada, não vale nada, mas o que custa muito, é muito precioso. A presença de Deus liberada aqui, ó, acesso livre, custou o Filho de Deus morrer na cruz. Foi muito caro isso, por isso é muito precioso. Não desperdice,
Não enterre o seu talento. Na parábola dos talentos, quem enterra o talento é lançado em trevas também, onde a pranto e ranger de dentes, é oprimido por verdugos, ou seja, atormentadores. Eu não sei se Deus te deu um talento de pregar, um talento de, através do esporte, ganhar almas, um talento de, através das artes, ganhar alma, através do design gráfico, sei lá, ganhar almas. Eu não sei o que Deus te deu e você deixou meio mofando na gaveta. Ele está falando, tira agora o talento que eu te dei, desenterra, e eu vou mandar o verdugo embora agora. Amém? Vamos reverter isso aí em nome de Jesus. Amém, queridos? Abre o seu coração, anota essa data aí. Que dia que é hoje mesmo? Nem me lembro. 11. Anota esse dia 11 aí, tá? Dia 11, agora até me lembrei, ficou um dia muito ruim na história norte-americana, né? Aconteceu uma coisa muito triste no ano 2001 em Nova York. Que esse seja a restituição desse dia na tua vida. Eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu estava no meu alistamento militar, vocês acreditam? Eu estava dentro de um quartel do exército, doido para ir embora. E aí um cara chegou com uma televisãozinha e ligou. Quando ele ligou, eu vi o Pentágono pegando fogo. Eu virei para o cara do meu lado e falei, caraca, o Pentágono está pegando fogo. Ele falou, não é o Pentágono não. Falei, irmão, conta quantos lados tem esse prédio aqui, por favor. Pô, claro que é o Pentágono, né? Aí os caras do exército falaram, a Terceira Guerra Mundial começou, vocês todos já estão convocados. Mandou uma pegadinha, falei, meu irmão, e agora? Não tinha celular na época, eu nem me lembro como é que era. Falei, já era. Aí eu pensei, essa guerra, eu estou na guerra de Deus, essa guerra, eu ir para a guerra para defender os Estados Unidos, não tem nada a ver com a minha história. Falei, tá mal contada essa história. 11 de setembro ficou dia de destruição, choro e morte. Hoje, o 11 de setembro na tua vida é restauração. Amém? Anota aí, 11 de setembro de 2022, restauração, renovo, criatura virando filho, Deus virando prioridade, chave mudando, pecado indo embora, Espírito Santo fazendo morada, reinando, comandando, libertando, salvando e curando, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Receba essa cura, essa libertação em nome de Jesus. Aleluia. Viver com Deus é prática, é cultura, é experiência. Amém? É teoria? Também é teoria, mas a experiência é o mais legal de tudo. Você sabia que existe uma área da teologia chamada ortodoxia radical, que é comandada por filósofos e teólogos de altíssima patente, doutores e mestres assim, de altíssimo nível, e a proposta deles é transformar a teologia de volta na rainha de todas as ciências. Você sabia que a universidade saiu de dentro da igreja? A primeira universidade do mundo, a Universidade de Paris, era uma formação de líderes cristãos. Você sabia que a ciência sai de dentro da igreja? Pega o sociólogo Steve Fuller, ele vai dizer, se não fosse o cristianismo, vencendo o ceticismo filosófico, olhando para o mundo falando, eu fui criado por Deus, o mundo foi criado por Deus, eu tenho a mentalidade de Deus, eu posso conhecer o mundo, porque o mundo também é criado por Deus, assim como eu fui, então vou desenvolver o meu conhecimento do mundo criado. A ciência só existe por causa de Deus, ou do cristianismo. Os hospitais foram criados pelos cristãos. O trabalho social foi criado pelos cristãos. O cuidado com o pobre foi criado pelos cristãos. O leproso era rejeitado, vê na época de Jesus. Jesus chega e fala, toda a podridão da sociedade pode vir, leproso, mulher adúltera, prostituta, vem aqui porque eu vim para curar quem está precisando de cura, não vim para quem já está curado não. Amém, querido? Você tem que entender quem você é. Você é filho desse Deus que criou o trabalho social, o cuidado com o estrangeiro, o cuidado com o pobre. Esse Deus que não falou, esse é diferente desse, é diferente daquele, aqui só pode entrar esse pessoal, aqui é aquele. Não. Vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra. Todas as criaturas. Eu não olho para o próximo e falo, esse aqui é pobre, esse aqui é rico, esse é alto, esse é baixo, esse é à esquerda, esse é à direita, esse é acima e embaixo, esse anda para frente. Eu falo, é irmão, é criatura, eu quero aprender com ele. Amém? Filho, não olha de cima para baixo. Mas quem é você para falar comigo? Você sabe quem eu sou? Filho olha de baixo para cima e fala, o que eu posso aprender com ele hoje? Não, mas ele é criatura, ele não é filho.
E quem disse que só filho que ensina coisa para gente? Amém? Abraão chegou lá no Egito com a sua esposa Sara, e o faraó olhou e falou: essa mulher é bonita, é tua esposa? Ele falou: não, é minha irmã. Teve medo, o pai da fé teve medo, vocês acreditam? E aí o faraó falou: é tua irmã? É solteira? É solteira. Ou então vou pegar para mim, pode pegar? Ele falou: pode pegar, vê se pode, um homem de Deus. Aí o faraó levou ela lá para o palácio, já estava ali preparando para seguir adiante com o plano. Aí um monte de maldição, unha encravada, hemorroida, pereba, deu jeito na coluna, carro estragou, um monte de doença. Aí ele foi falar, ué, mas pô, eu fiz alguma coisa errada, é muita maldição. Aí falaram para ele: ó, acho que tu tá pegando a mulher dos outros aí. Não, o cara falou que é a irmã, não, é a esposa dele. O faraó foi dar uma bronca em Abraão: ô meu irmão, você é maluco, cara? Você falou que essa mulher era tua irmã, não disse que era tua esposa? Aí eu levei ela lá para casa, um monte de maldição. Você está querendo me prejudicar, cara? Você é doido? O ímpio dando bronca no homem de Deus. Se aprende com todo mundo, querido, tá? Deixa de ser arrogante. Nós aprendemos com tudo e com todos. E a Bíblia diz: olhe para o próximo como se ele fosse maior do que você. Olha de baixo para cima, pensando: como eu posso abençoar esse próximo hoje? Como eu posso servi-lo hoje? Em vez de falar: você não é cristão não? Então chega para cá um pouquinho, dá licença. Jesus nunca fez isso. Amém, queridos? Isso é mentalidade de filho, não é mentalidade de criatura. Em vez da gente afastar as pessoas, a gente traz para perto. Amém? Em vez da gente expulsar o cara porque ele não tem alguma coisa, a gente fala: chega aqui, que se você tem algum problema e quiser me ajuda, eu quero te ajudar. Amém? Uma pessoa uma vez falou para mim: Daniel, eu estou com a vida boa, para que eu vou para a igreja? Estou com dinheiro, estou casada, estou com tudo legal, os filhos aí, tudo estudando. Falei: é exatamente por isso que você vai para a igreja. Se você está bem para caramba, tem um monte de gente que não está, vamos lá ajudar. Vamos lá ajudar. Você está bem? Glorifica a Deus. Vamos ajudar quem está precisando. Olha a mentalidade. Eu estou bem, a igreja é lugar só para pedir ajuda. Pedir ajuda não, é lugar de abençoar também. É lugar de ajudar. Você acorda, abre o olho todo dia e pensa: hoje eu vou me dar benzão porque eu sou o cara. Isso é a criatura. O filho abre os olhos e fala: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Quem que eu vou abençoar hoje? Eu serei instrumento de cura para quem hoje? Eu vou falar de Deus para quem hoje? Eu estou no lugar que o Senhor quer? Ou o Senhor me quer em outro lugar? Vou dar um testemunho aqui para encerrar. Deixa eu ver aqui, 2019 mais ou menos, o apóstolo Rina estava pregando, eu estava sentado ali, lá atrás, na cadeira lá de trás ali. Eu sempre faço de vez em quando essas orações com Deus: Senhor, eu quero estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Eu sempre faço isso: Senhor, eu quero estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e tal. Estou ali quietinho, na minha, isso orando em pensamento, tá? Não falei nada, estava vazio aqui, tinha pouca gente, eu estava sentado lá atrás. De repente o apóstolo Renan deu um grito no meu ouvido: eis que eu te digo. Falei: que isso? O teu lugar é aqui, não duvide, aqui te coloquei e é para você estar aqui. Eu falei: caramba, Deus, obrigado, hein? Valeu, instantâneo, né? A resposta: obrigado, aleluia. Amém, querido? Eu não sei onde Deus quer que você esteja, mas faça essa oração: Senhor, é para eu estar aqui? Então eu vou ser luz aqui, sal da terra, luz do mundo, derrubar o inferno, anunciar o inaceitável do Senhor. Não é para eu estar aqui? Me manda para uma viagem missionária, me bota onde eu preciso fazer. Amém? Não deixe passar isso aqui nessa noite. Hoje você tem que ter essa experiência. Você não pode mais ser conduzido pelo teu cérebro, nem pela tua carne. Você precisa ser conduzido pelo vento do Espírito. Amém? Por isso eu peço a você para ficar de pé nessa noite. Amém? Que eu quero orar por você. Aleluia. Amém, queridos? Eu digo para você, sempre, leia a Bíblia. Sempre onde Jesus passava, acontecia algo diferente. Amém? Sempre que Jesus estava no lugar, o sobrenatural se manifestava. O coxo andava, o endemoniado era liberto, a pessoa que estava lá com a vida destruída era restaurada, o cara que estava no pecado se arrependia, o cobrador de impostos ali que estava roubando as pessoas devolveu tudo. E ele vai fazer isso tudo nessa noite. Na verdade, ele já está fazendo. Tem gente aqui que já recebeu, já sentiu, já caiu a ficha, já se emocionou, já pediu perdão e Deus já virou a chave. Vai ser só a confirmação, tá? Mas tem gente aí que ainda está: eu quero, eu nunca senti ainda, eu preciso dessa presença. E a presença de Deus está aqui, amém? Quem já sentiu a presença de Deus aí durante o culto, amém? Quem não sentiu, vai sentir em nome de Jesus.
Você vai sentir a mesma coisa ou algo semelhante com o que os discípulos sentiram no caminho de Emaús. O caminho de Emaús são os discípulos andando e falando: poxa, eu achei que Jesus era o Messias, né? Mas a Bíblia dizia que o Messias ia vencer, né? Ia nos libertar. Oh, Jesus morreu e continuou morto, não ressuscitou o terceiro dia. Ele falou que ia ressuscitar e não ressuscitou. Aí Jesus pensando: quanta bobagem, vou lá dar uma moral para eles. Jesus vem na forma de uma pessoa e começa a andar junto com eles. E aí, pessoal, tudo bem? Aí, tudo bem. Qual é o assunto aí? Não, é que a gente está falando que Jesus, a gente achou que o Jesus era o Messias, mas não era, porque ele não ressuscitou. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus falou: pera aí que eu vou mostrar para vocês que Jesus era o Cristo. E a Bíblia diz que Jesus provou na lei e nos profetas que o Jesus Cristo era o Messias prometido. E eles ficaram super felizes. Caramba, então era o próprio Cristo? Então ele ressuscitou. E aí já estava escurecendo, e eles foram em direção às suas casas. E Jesus falou: valeu pessoal, um abraço, hein? Não esquece essa mensagem não, é importante. Jesus era o Messias, tá? Aí eles: ô rapaz, volta aqui, fica conosco, não vai na estrada à noite não, dorme aqui em casa. O judeu tinha um costume de não deixar um outro judeu ir embora na calada da noite. Ele tinha que convidar para dormir em casa e dar comida e água para o cara. Ele falou: não, meu irmão, venha conosco. Jesus falou: tá bom, você convidou, eu vou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei e cearei com ele. Amém? É o que Jesus está fazendo aqui em vários corações. Está batendo na porta e falando: se você chamar para entrar, eu entro. Vai sair o demônio e eu vou entrar, em nome de Jesus. E a tua vida vai mudar. Jesus entra e senta com eles na mesa. E Jesus pergunta: posso fazer oração antes da gente jantar? Eles falam: pode. Jesus levanta o pão e fala: Senhor, eu te agradeço por esse pão. Eles olharam e falaram: ué, peraí, eu já vi isso aqui. Esse jeitinho de pegar o pão, esse estilo. Peraí, eu conheço esse cara. Aí Jesus some na frente deles. E um vira para o outro e fala: eu sabia que era Jesus que estava conosco. Porque enquanto ele falava da palavra conosco, nosso coração ardia, não é verdade? Querido, teu coração aí já está ardendo, não está? Fala sério, da presença de Deus. Amém? O meu está ardendo aqui, mas não é queimação não, tá? Não é azia não, é o coração ardendo da presença de Deus. Você vai começar a sentir isso agora. Amém? Não é emocionalismo não, é poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus não pregava como pregavam os fariseus. Jesus pregava com autoridade e poder. Sempre que ele está presente, tem autoridade e tem poder. Ele está aqui. A autoridade para destruir o pecado na tua vida já foi manifesta. O poder para restaurar a tua casa já foi liberado. Agora você vai receber e vai falar: Senhor, pode entrar na minha vida, pode entrar na minha casa, pode ser o primeiro, pode comandar. Venha e confirma que eu sou teu filho. Eu quero receber essa confirmação. O teu espírito, Senhor, vem se comunicar com o meu espírito, que eu quero receber a tua orientação. Eu não quero mais ser criatura, eu quero ser filho. Amém, querido? Feche teus olhos aí que eu vou orar por você, amém? Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus, a tua palavra foi liberada. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, vá tocando seus filhos a partir desse momento agora. Quem crê, verá a glória de Deus. O Espírito Santo está passeando aí no teu coração, sondando, queimando toda a raiz de amargura, tirando todo o trauma do passado, e está aí te enchendo. Eu vejo o pote enchendo aqui, o pote não só enchendo, mas começando a transbordar. E ele vai transbordar com sinais, prodígios, maravilhas, variedade de línguas, interpretação de línguas, operação de maravilhas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Deixa Deus entrar. Ele já bateu na tua porta. Fala com ele agora, repita comigo: Senhor Jesus, pode entrar, venha cear comigo, porque eu me arrependo dos meus pecados e eu reconheço que eu preciso de ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, começa a derramar, Pai, começa a entrar, começa a tirar toda a sujeira, todo fermento, todo pensamento maligno, todo sofisma, toda mentira, vai tirando em nome de Jesus, e venha trazendo, Pai, o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade e a benignidade e a bondade, Pai, em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero conversar rapidamente com algumas pessoas específicas. Se você entrou aqui hoje e nunca tinha feito uma oração falando: Jesus, vem fazer morada na minha vida, você precisa fazer essa oração comigo agora, e eu vou te convidar a repetir uma oração comigo. Por que eu vou fazer isso? Jesus nos disse algo muito importante: aquele que confessar o meu nome diante dos homens,
eu confessarei o nome dele diante do Pai. Isso é fundamental para você virar filho. Por isso, você que nunca fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, eu te convido agora a repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que eu me arrependo dos meus pecados, que eu quero deixar de ser criatura e me tornar um filho. Por isso, diante dos homens, dos anjos, do céu e do inferno, eu declaro que eu creio que tu és o meu único e exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Deus, nessa noite, escreva o meu nome no livro da vida, para que eu e a minha casa possamos servir a Ti, não só hoje, mas para todo sempre. E eu também declaro que eu creio que Jesus nasceu, veio em carne, andou entre os homens, fez milagres, prodígios e maravilhas, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus. Assim eu declaro, em nome de Jesus, amém. Amém? A igreja pode glorificar a Deus pelas almas que foram salvas nessa noite, amém? A Bíblia diz que a festa nos céus quando uma alma se arrepende. Aleluia! Glória a Ti, Senhor. Queridos, vou pedir para o pessoal acender a luz rapidinho, só para facilitar aqui o pessoal. A gente já vai fazer uma oração aqui do manto de mistério, já para quem já estava no poder, só rapidinho. Você que fez essa oração comigo e repetiu essas palavras, a gente pede uma gentileza, não vá embora sem deixar os seus dados com esse pessoal aqui do tablet, tá? Esse pessoal que está com esse tablet aí, piscando, é o grupo Boas-Vindas, ou Ministério Boas-Vindas. Serve para que isso? A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas Jesus também disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É te ensinar o que é a Bíblia, como é que anda com Deus, como é que ora. Te falar para você onde tem uma célula, para você virar membro da família, para você entender o que é ser filho de Deus, ok? É para nós cumprirmos o nosso chamado. Eu não posso falar com você, aí vem andar com Jesus e te abandonar. Eu tenho que falar, vem andar com Jesus e te ajudar a te discipular, ok? Por gentileza, antes de você ir embora, não esqueça de deixar o seu contato com esse pessoal aqui do tablet, tá bom? Eles vão ficar ali atrás no final do culto, amém? Agora a gente vai ter um momento para quem já era da casa e tal, já estava no manto ali, já é filho, mas assim como o Jó estava meio travado, estava com a mentalidade de criatura, montou um monte de plano que não deu certo, estava colocando coisa humana como prioridade e por isso levou prejuízo financeiro, emocional. Deus vai virar isso aí. Isso vai envolver você entender a importância do perdão, você entender que Deus sabe de tudo. Não fica com dúvida com o que Deus está fazendo. O que Ele está fazendo é o melhor, amém? Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. E se você inverte o versículo, tem caminhos que aos olhos dos homens são ruins, mas é Deus agindo na tua vida. Porque Deuteronômio 3 diz, eu vos deixei passar fome e vos humilhei, para descobrir o que havia em vosso coração, e para vos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te amassou, para desse esmagamento sair o óleo da unção, amém? A palavra Messias, Mashiach em hebraico, vem de machá, que significa, sabe o que? O tutano do osso. O tutano do osso é um líquido, a medula é um líquido gorduroso, meio amanteigado, também era chamado de um óleo de unção. E esse machá, esse líquido gorduroso da unção que está nos ossos, só pode ser acessado através do esmagamento. Deus te esmagou, não foi para te destruir, foi para sair a unção, foi para liberar a unção que estava agarrada dentro de você, para você parar de depender do homem e depender de Deus, amém, queridos? Busca agora, a Bíblia diz para você agora, batei e abrir-se-vos-á, a porta vai abrir, mas você tem que bater, buscais e achareis, busca, amém? Deus vai te dar a resposta, vai te curar, vai te libertar, procurareis e encontrareis, é o que você vai fazer nesse momento do louvor. Eu vou estar aqui intercedendo por você.